Fala, guerreiro, beleza? Vamos fazer aqui a correção dessa prova de inglês do concurso aí para o quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Bom, minha primeira análise é que a prova não teve um texto, né? Então não foi aquela prova que sugou ali a energia dos candidatos para buscar a resposta dentro do texto. Só que ela foi, além dela ter sido, né, mais gramatical, ela acabou exigindo um pouco mais também de vocabulário. Então achei interessante porque a prova ela foi uma prova bem elaborada e ela conseguiu dosar ali a gramática com o vocabulário. Mas eu também achei assim mais interessante ainda que você que assistiu minhas aulas no curso do Missão 93, você percebeu que todos os bizus que eu passei para você lá nas aulas, você conseguia aplicar perfeitamente na hora da prova, se você tivesse dificuldade em relação ao vocabulário, tá? Então você vai observar aqui no slide, eu vou mostrar isso aqui para você, né? Então você tem aqui, ó, ele trouxe aqui a primeira questão. In the fragment of the music by Beatles, Here Comes the Sun. Então, nesse trecho da música do Beatles, Here Comes the Sun, né, onde ele fala aqui vem o sol. Here comes the sun, and I say, it's all right, né? E eu digo, está tudo bem. And considering the poetic sense, the word sun means. A palavra sun significa. Então você já sabe que ele fala em relação aqui a sun, está falando do sol. Só que esse sol que ele fala aqui não é o sentido denotativo, é o sentido conotativo, né? Então lá na nossa aula de vocabulário eu expliquei sobre isso. O sentido denotativo, que é o sentido literal, quando ele fala do sol mesmo, e o sentido conotativo, quando ele vai falar o sentido figurado, né? Então, quando ele fala Here comes the sun, né? Quando ele fala aqui vem o sol, ele está falando em relação a quê? Olha só, outro bizu. Você percebe que aqui nesse trecho da música, ele traz para você um sentido positivo ou um sentido negativo? Né? Uma evidência clara que ele está falando que é o quê? Ele está falando do senso poético, do sentido poético. É uma coisa positiva. Isso tem que estar claro. Isso aqui é o quê? É o bizu da polaridade que eu falei para você lá nas aulas. O que você encontra na letra A, ó, bad dreams. Bad é um sentido negativo. Bad dreams significa o quê? Pesadelos. Então ele está se referindo a alguma coisa relacionada a pesadelo? Não. Ele está falando em relação à guerra, ó, war, sentido negativo, em relação à guerra também não. Aí você tem o que? A alternativa C e a alternativa D, que traz um aspecto positivo, porque ele fala good aqui e fala good também na segunda. Só que aí você tem agora a distinção do substantivo, porque a letra C fala good times, que está falando o quê? De bons tempos. Na letra D fala good weather, que significa bom clima, um bom clima. Né? Então, quando ele fala aqui vem o sol, e ele fala and I say, e eu digo, está tudo bem. Então ele está falando o que aqui? Ele está falando de clima ou ele está falando de tempos da vida da pessoa, não necessariamente o tempo cronológico, mas é o tempo em que a pessoa vive, o momento da vida da pessoa. Então você tem a alternativa de letra C, ok? Então, ó, bem claro. E isso eu falei para você lá no curso da aula teórica em relação ao vocabulário. Você encontra na plataforma, você encontra na minha plataforma particular, lá da aula com mentoria, que você participa do grupo. Estou sempre presente lá para tirar dúvidas. Então, olha aí o bizu da polaridade. O bizu da polaridade. Como faz a diferença na hora da prova para você acertar, né? E discernir em relação ao vocabulário. Para você entender, para você compreender, interpretar. Ok?
Beleza. Vamos seguir aqui para a questão de número 2. Quer dizer, a 12, né? Você tem em Camões, famous verse, the line "Love's is a fire that burns unseen" describes love as. Então, ele está falando aqui que nesses versos famosos aí de Camões, o verso que vai falar, essa linha que vai falar Love is a fire that burns unseen, o amor é um fogo que arde sem se ver, descreve o amor como? Ó, aqui você também tem um bizu da polaridade. Só que você tem um bizu da polaridade na formação da palavra. Você tem a palavra seen, que é no caso de ser visto. Porque você tem o verbo see, que é o do verbo ver. Tá? E ele fala o que? Ó, unseen. Esse un traz um prefixo de negação. Traz um prefixo de negação. Aí o que você observa? Qual destes você consegue observar? Aqui tudo bem, você deveria ter o mínimo de vocabulário, mas ainda assim também você aplicava o bizu da polaridade. Ó, descreve o amor como blind, significa o quê? Cego. É um aspecto negativo? Sim, é um aspecto negativo. Pode ser a letra A. Loyal significa o quê? Leal. Leal é um aspecto positivo. Já não pode, por quê? Porque já muda a sinalização. Unseen é uma sinalização negativa que a gente encontra aqui na questão, tá? Ó, friendly significa o quê? Amigável, também é um aspecto positivo. E o wise significa sábio. Sábio também é um aspecto positivo. Então, olha o que sobrou para você. Sobrou a alternativa de letra A, blind, que significa o quê? Cego. É o único aspecto negativo aqui dentre as alternativas, ok? Então, ó, blind é uma palavra que ela não é também assim, não é uma palavra incomum não, é uma palavra comum, tá? Então você também conseguiria identificar aí por meio da sua leitura, por meio dos seus estudos, né, que blind é uma palavra do senso comum, não é uma palavra difícil não, tá? Seguindo, você tem a questão 13, ó. In the verses, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Shakespeare describes love as, novamente, né? O Shakespeare descreve o amor como, nesse caso aqui, tá? Então você tem, quando ele fala que nos versos, ó, shall I compare, devo comparar-te a um dia de verão, summer's day. Thou art more lovely and more temperate. Tu é o que? Mais amável e mais temperado. O Shakespeare descreve o amor como. Então, novamente, você tem aqui o aspecto positivo e outra coisa, o bizu do SVC. Você tem aqui o sujeito. Compare é um verbo, tá? Esse T é uma espécie de you, é porque ele, né, formalizou demais também. Isso aqui foi um aspecto complicador, tá? Mas no bizu do SVC você entenderia que o quê? Que esse the, ele é objeto da oração. Está se referindo ao destinatário, a pessoa amada, por exemplo, tá? Então daria para você identificar. Ok? Aí você tem a letra A, né? O que diz a letra A? The build of calm days filled with surprising good events that astonish everyone. Então ele está falando que a beleza dos dias calmos, cheios aí de bons eventos que surpreendem a todos. Tá? Então, quando ele fala shall I compare thee, quando ele fala então assim que devo te comparar a um dia de verão, thou art more lovely, de ser o que? Você é mais adorável e mais amável. Ele está falando que ela é mais amável do que um dia de verão. Ela é um aspecto superior. Ok? Então não seria essa questão
da beleza dos dias calmos, cheios de bons eventos que surpreendem a todos. Por quê? Porque está falando do verão, está falando dela, está falando mais do que? Da beleza, ok? Aí você tem a letra B de Brasil que fala o quê? The fleeting beauty of summer, concluding that the beloved's beauty is superior and will be immortalized through poetry. Então está falando na letra B que a beleza passageira do verão, concluindo que a beleza da pessoa amada ela é o que? Ela é superior e será imortalizada pela poesia. Então o ponto-chave ficou bem aqui mesmo, né? Que a beleza da pessoa amada ela é superior. All more, que é o more lovely, mais amável do que o dia de verão. Colocou aqui nesse aspecto de superioridade, de comparação no aspecto superior. Por isso que você tem a letra B de Brasil, ok? Aí a letra C, o que você tem aqui, ó, the beauty of winter, ó, já está errado, porque a beleza do verão, do inverno, né, e está falando summer é verão, verão. Winter é inverno, inverno. Então a beleza do inverno com o romance de um encontro amoroso em um jardim no verão ou no outono. Ou no jardim no verão ou no outono, não. E a letra D de delta? The ordinary beauty that all relationships have without any surprise or novelty and opposite facts of true love. Que estaria falando em relação à beleza comum que todos os relacionamentos têm. Sem surpresa ou novidade, e está oposta aos fatos de amor verdadeiro. Claro que não. Por quê? Porque aqui ele já destoou para um aspecto negativo. Ele aqui já colocou como aspecto positivo superior. Ele já colocou mais na questão de inferioridade ou naquele aspecto de igualdade, é uma coisa comum. Ele trouxe a letra D de delta, trouxe para o senso comum, sendo que na alternativa está para o senso superior. Olha a diferença, ok? Então você percebe que o aspecto do vocabulário você consegue compensar por meio dessa análise, por meio desses pontos chaves. Quando ele fala more lovely, que é o que? E superior, é superior. Olha aí, ó, as palavras chaves, tá? Entrando aqui em consonância, em sintonia com o comando da questão com a alternativa. Uma vez que você pega esse bizu aqui, você não fica mais preso a essa questão do vocabulário literalmente na mecânica da tradução, ok? Isso é importante, é o que eu sempre falo nas aulas, que eu quero que você alcance, que é algo que acima de uma simples tradução, ok? Aí você tem agora a questão 14. A questão 14 vai falar o seguinte, ó. In the sentence, it is a terrible thing to be happy because you are a prisoner. The meaning we perceive is one. Então, quando ele fala aí, ó, na frase, é uma coisa terrível ser feliz, porque você é um prisioneiro. Pô, aí o que você observa aqui? Aqui também trouxe mais aspecto da língua portuguesa, inclusive, né? Em relação à figura de linguagem. It is a terrible thing to be happy. É uma coisa terrível ser feliz, porque você é um prisioneiro. Então, o que você observa em relação à felicidade é o quê? É um aspecto de liberdade. Ser feliz é o quê? A pessoa ser livre. Em inglês, ó, free. Entendeu? A pessoa é feliz, pô, a pessoa é livre, a pessoa, pô, é aspecto positivo. É aspecto positivo aqui. Because you are a prisoner, porque você é um prisioneiro, aqui é um aspecto negativo. Entrou em conflito aqui. Essa linguagem entrou em conflito. O sentido que nós percebemos, ele é o quê? Ele vai ser o de quê? É uma metáfora? Não.
Tem a ver com ambiguidade, como tem duplo sentido? Não. Tem a ver com ironia? Também não. Tem a ver com o quê? Com paradoxo. Paradoxo é isso aqui, ó. É como se você falasse, né, o amor é aquela coisa boa que faz sofrer. Como assim? A coisa boa não vai fazer sofrer? Um exemplo, né? Então você tem a letra D de delta, que é o quê? O paradoxo, tá? Ok? Então, nessa questão aqui, ela já exigiu um pouco de você o quê? Em relação ao seu conhecimento de figura de linguagem da língua portuguesa. Por isso que eu sempre falo para vocês nas aulas que o quê? Que a língua inglesa ela deve andar junto com a língua portuguesa. No seu cronograma de estudos, coloque a língua inglesa no mesmo dia que você vai estudar a língua portuguesa. Deve andar junto, beleza? Isso é muito importante. Questão aí de número 15, né? Questão de número 15. Você vai ter o seguinte, ó. Mark the correct alternative in which there is irony. Você vai marcar, então, a alternativa correta na qual há ironia. Novamente, questão em relação ao seu conhecimento de figura de linguagem. É a mesma coisa que você aprendeu na língua portuguesa, tá? É a mesma coisa. Só que você vai transpor o quê? Para a escrita da língua inglesa. Mas a lógica é a mesma. A lógica argumentativa aqui é a mesma, tá? Letra A. The sun was shining brightly, announcing a perfect day for a family picnic. A letra A está falando que o sol brilhava forte, anunciando um dia perfeito para um piquenique em família. Tem alguma coisa a ver com ironia aqui? O que é aquela ironia? Aquela cutucada que a pessoa dá, né? De falar, né? Aquela questão de que vai querer dizer uma coisa, mas na verdade ela está falando outra. Tá? Aquele tom de ironia, né? Então aqui não tem isso. Olha a letra B de Brasil. After breaking 3 glasses, dropping the cake, and forgetting the gift, he was called the most elegant guest at the party. A letra B está falando o seguinte, né? Que depois de quebrar 3 copos, aqui você tem um aspecto negativo, ó, depois de quebrar 3 copos, dropping the cake, derrubar o bolo, and forgetting the gift, esquecer o presente, he was called the most elegant guest at the party. Ele foi chamado o quê? De o convidado mais elegante. Aí você vê o quê? No final aqui é um aspecto positivo. Então, como que ele vai ser chamado de um convidado mais elegante se ele só fez coisa que não foi elegante, foi desastrado? Por que chamaram ele de elegante? De forma irônica. Irônica. Porque as pessoas quiseram falar para ele que ele era uma pessoa deselegante, desastrada, né? Mas aí fala assim, pô, você é muito elegante, né? Então aqui foi usado o quê? De ironia. Quer ver um exemplo claro, ó, de ironia? Eu em sala de aula, quando tem, por exemplo, um feriado que a escola não emenda o feriado, vamos supor, um feriado na quinta-feira, a direção fala, sexta-feira vai ter aula. Na sexta-feira não aparece quase ninguém. Quem aparece na sexta-feira? Só aqueles alunos bagunceiros. Eu entro na sala de aula, vejo meia dúzia de alunos, só os bagunceiros. Eu falo assim, pô, parabéns pela dedicação, parabéns pela vontade de estudar, por não ter emendado o feriado, você veio aqui para estudar na sala de aula. Eu usei de ironia, eu sabia que ele não foi para a escola para estudar. Ele foi porque os pais não aguentavam ele. Então ele foi para a escola para não encher o saco dos pais. Ele foi para encher o saco do professor, porque estudar mesmo ele não foi. Então eu elogiei ele de forma irônica, entendeu? Então a ironia é nesse aspecto, é nesse tom, como você observa aqui, ok? A pessoa fez muitas cagadas lá na festa. Aí a pessoa chegou e falou assim, pô, você é o cara mais elegante da festa. Sendo que a pessoa estava querendo dizer o quê? O contrário. Tu foi o mais deselegante. Entendeu aqui? Aí a letra C, você tem, ó. The teacher explained the lesson patiently.
And all the students understood it easily. Falando então aqui que a professora explicou a lição pacientemente, né, com calma. E todos os alunos entenderam com facilidade. Não tem nada de ironia aqui. Tá coerente aqui, né? Letra D. The dog ran happily through the park, playing with the children and jumping in the dry leaves. Né, o cachorro correu feliz pelo parque, brincando com as crianças e pulando nas folhas secas. Também nada de ironia aqui. 16. Você vai ter o seguinte, ó. Read the options and mark the one that presents an antonym of rope. Também essa aqui de vocabulário, né? Porque tá falando para você ler as opções e marcar aquela que apresenta o quê? Uma antonímia de hope. Hope significa o quê? Significa esperança. Esperança. Isso aqui também é o quê? É um aspecto positivo. Então, se ele fala antonym, é o oposto. Ele quer, então, o quê? Ele quer o contrário. Ele quer aqui na alternativa, ele vai querer, então, um aspecto negativo. É essa que você vai marcar. Saiba entender o enunciado, senão você erra a questão. Antonym é o oposto. É o oposto desse positivo. Então, ele quer o quê? O negativo. Beleza? Era isso que você deveria ter feito na prova. Letra A. His voice trembled with despair as he spoke about the future. Está falando o quê? Que a sua voz tremia de desespero ao falar sobre o futuro. Então, a pessoa estava o quê? Estava em desespero. Tá? Despair, desespero é o contrário de esperança. Porque quando a pessoa tem esperança, você vê que aqui é um aspecto negativo, tá desesperada. Quando a pessoa tem esperança, a pessoa fica calma. A pessoa fica esperando ali tranquilamente. Ok? Então você observa que a letra A já traz pra gente o que? O oposto da esperança, esse despair. Então a letra A já está como alternativa correta. Vamos observar as outras. They remained confident that everything would work out. Eles permaneceram confiantes de que tudo daria certo. Então, confident significa confiante. Eles permaneceram confiantes que tudo daria certo. Confiante, confident, é a relação que? De sinonímia. Isso aqui é aspecto positivo. Ele quer o oposto, né? Então, a sinalização tem que ser a negativa e não a positiva aqui na alternativa, né? Letra C, você tem We dreamed of better days and held on to our faith. A letra C está falando o quê? Sonhamos com dias melhores e mantivemos nossa fé. Held on our faith. Aqui é aspecto positivo. Sonhou com dias o quê? Melhores, tá vendo? A frase toda no aspecto positivo. Ele quer o quê? Aspecto negativo que você assinale. Porque antonym é o oposto da palavra hope, que tem um aspecto positivo. Tá? A letra D. The team was filled with optimism before the final match. A equipe estava cheia de otimismo. Otimismo é aspecto positivo. Antes o quê? Da partida final. Então, a única que traz um aspecto negativo é a alternativa de letra A. A única. Tá vendo? E isso eu sempre falo para você. Em lives, lá no curso. Tá claro, entendeu? O único que traz o aspecto negativo, a alternativa de letra A. Eu falo tanto sobre isso, entendeu? Então, observar aí o bizu da polaridade, ok? Questão 17. The except in which an idea of countable quantity
Appear is. Então você tem aí o trecho, né, em que aparece uma ideia de quantidade contável. Isso aqui também tem nas nossas aulas. Countable. Countable now. Substantivos contáveis. Pô, isso aqui é tranquilo. Qual é o bizu? Geralmente, o substantivo contável, o que acontece? Ele vai estar o quê? No plural. Você vai observar que o substantivo vai estar no plural. O substantivo incontável ele vai permanecer no singular. Isso aqui já é um bizu que você também já deveria observar lá na hora da prova. Tranquilo? Então vamos aqui, ó. Alternativa de letra A. She gave me some advice before the interview. Diz o quê? Que ela me deu alguns conselhos antes da entrevista. Então você tem o que, ó? Advice, conselho. Isso aqui é incontável. Então isso aqui, ó, vou até colocar em inglês, ó. Uncountable. Uncountable é incontável. Você não pode falar um conselho, dois conselhos, não, ok? Então por isso que você tem aqui algum conselho, né? Então não pode ser a letra A. Na letra B você tem There was a lot of water on the floor after the storm. Está falando que havia muita água no chão depois da tempestade. Water é substantivo incontável. Então aqui você também tem o quê? Uncountable. Uncountable now. Water. Ok? Letra C. I need 3 chairs for the meeting. Eu preciso de 3 cadeiras para a reunião. Ó, chairs, 3 cadeiras. O que você percebe aqui que eu te falei? Que está o que, ó? No plural. Quantificou, ó, 3 cadeiras. Pô, essa questão estava muito clara. 3 cadeiras. Quantificou perfeitamente. Isso aqui é contável. A letra C tá certinha. A letra D de Delta. They offered us some information about the project. Eles nos ofereceram algumas informações sobre o projeto. Information. Mesma lógica que você tem aqui, ó. Some advice. Então isso aqui também é incontável. Uncountable. Também dei exemplo sobre isso. Information. Isso aqui cai muito. Information. Pô, muito mesmo. Muito. Várias provas. Várias provas. Muita atenção com essa palavra information. Também falei com vocês em live, lá no curso. Frisei muito em relação à palavra information. Então, se fosse para errar, não erraria marcando a letra D de delta, pelo amor de Deus. Porque eu falei muito sobre isso, muito mesmo. Então, isso aqui seria inadmissível, né? Um erro em cima da alternativa de letra D, tá? Seguindo aqui para a questão 18. Questão 18 você tem, ó, analyze the alternatives and mark the option in which there is a sentence that appropriately completes the phrase all the dreams that come true. Então a questão 18 está pedindo para você analisar as alternativas e marcar a opção em que há uma frase que completa adequadamente essa frase aqui. All the dreams significa todos os sonhos that come true, que se tornam realidade. Então aqui, ó, você já observa o quê? Aqui. Você já observa aspecto positivo. Primeira coisa que você tem que analisar. O bizu da polaridade de novo, né? Então quando ele fala all the dreams that come true, todos os sonhos que se tornam realidade, happen by chance without effort or dedication. Então acontecem por acaso, sem esforço ou dedicação? Não, por quê? Porque aqui já está trazendo um aspecto negativo, pô. Como assim? Você não precisa de esforço para realizar seu sonho? Acontece por acaso, né? Claro que não, tá? Na letra B de Brasil, o que ele fala? Are forgotten over time, as they lose their value. Que são esquecidos com o tempo, à medida que perdem seu valor.
Claro que não. Pô, são esquecidos, ó. Forgotten. Vou marcar aqui, ó. Forgotten over time, é esquecido com o tempo. As they lose their value, perde seu valor, perde. Isso aqui é aspecto negativo, é falso. Olha aí o bizu da polaridade até agora, ó. Tá vendo que eu falei para você, se você entendesse na prova, que ele trouxe um aspecto positivo que deve ser completada a frase com um aspecto positivo. Ok? Então, a letra A e a letra B trazem um aspecto negativo. Olha a letra C. Don't matter, because what really matters is dreaming. A letra C está falando que não importa, don't matter. Porque o que realmente importa é sonhar. Pô, aqui está bem claro um aspecto negativo, né? Bem claro. Claro que não, né? Então sobrou para você a letra D de delta, que é essa alternativa que eu vou confirmar para você. Begin with an idea and come true through action. Começam com uma ideia e se realizam por meio da ação. Porra, perfeitamente, bem positivo isso aqui. A única positiva, letra D de delta, a única positiva. Então é o que eu sempre falo. Beleza, tá construindo vocabulário, mas tenta pegar essa percepção do bizu da polaridade. Coloca, faz essa sinalização. Não vai ter erro, cara. Você não vai errar a questão. Olha aí, ó. Fiz a questão com você, aplicando de novo o bizu da polaridade. Tá vendo? Não tem erro. Não é todo mundo que sabe, cara. É só você que tá bisurado aqui que sabe o bizu da polaridade. Cara, não desperdiça. Entendeu? Valoriza isso que você descobriu aqui, cara. O bizu da polaridade. O professor Thiago English. É isso. Vamos à questão, a nossa penúltima questão, ó. Você tem mark the alternative in which the highlighted word has the meaning of a collective noun. Um substantivo coletivo. Então aqui você tem que ele pede, né, para você marcar a alternativa em que a palavra destacada tem significado de substantivo coletivo. Bom, na hora de colocar no slide eu acho que eu não destaquei a palavra, mas não precisa, a gente vai destacar aqui agora. Ó, the individual, o indivíduo, expressed his concerns with remarkable clarity. Tá falando então que o indivíduo expressou suas preocupações com notável clareza. O indivíduo traz um aspecto de coletividade? Não. A própria palavra já fala, né, de individualidade. Né? A letra B, o que você tem? The device malfunctioned due to a software incompatibility. Está falando que, que o dispositivo apresentou falha devido à incompatibilidade do software. Device é dispositivo. Um dispositivo eletrônico, pode ser celular, pode ser computador. Não traz aspecto de coletividade, não. The device não traz aspecto de coletividade. Letra C. The flock of birds flew over the lake. O bando de pássaros voou sobre o lago. Aqui você observa um aspecto de coletividade. Ah, mestre, pô, eu não tenho vocabulário. Como é que você poderia observar? Olha aqui, ó. Flock of birds. Um bando de pássaros. Ele ainda trouxe o aspecto, a palavra, né, plural. Eu acho que na língua portuguesa não é correta você falar assim, um cardume de peixe. Porque cardume já é o coletivo de peixe, né? É como se a prova quisesse
indicar para você dessa forma isso, ó, bando de pássaros. Para marcar para você o seguinte, ó, o coletivo está aqui. Entenda, veja, né? Então você já tem a letra C. E olha a letra D. The concept was too abstract for the audience to grasp immediately. Que está falando o que aqui para você? Que o conceito era abstrato demais para o público compreender de imediato. Então, também, olha só, conceito, né? O conceito tem alguma coisa a ver com coletivo? Não. Não tem a ver com coletivo. Tá? Um bizu que você poderia aplicar e observar na prova é que o único que trouxe aqui um substantivo no plural, como complemento, né, ó, flock of birds, é a alternativa de letra C. Dava para você matar dessa forma. Caso você tivesse dificuldade no entendimento do vocabulário. E é uma coisa que eu sempre falo para você. Nas aulas que você encontra aí na plataforma, ao vivo, né, em live, que é se agarrar nesses bizus, nessas notoriedades, nessas dicas que as alternativas apresentam para você. Para quê? Para que você não fique somente preso no vocabulário. Ok? Então dá para matar a questão dessa forma. Aí a nossa última questão. Você tem o seguinte. In the sentence, shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling's buds of May, and summer's lease hath all too short a date. The words that qualify other words are. Primeira coisa, eu nem vou traduzir. Isso aqui você tem que entender. As palavras que qualificam outras palavras são. Novamente, falei inúmeras vezes em nossas aulas teóricas, práticas de questões nas plataformas, né? Em lives também. A palavra que qualifica ela é o quê? Ela é um adjetivo. Qual bizu que você tem? Blue pen, caneta azul. Falei desse bizu, não falei? Blue é o nosso adjetivo, ele antecede o substantivo. Para identificar mais, ó, quem vai para o plural? O substantivo. Adjetivo vai? Não. Qual outro bizu que você aplica? Bizu do SVC. Sujeito, verbo, complemento. Identifica também isso na frase. Por quê? Se ele trouxer um verbo e falar que o verbo está qualificando alguma coisa, está errado. Ok? Quer ver um exemplo? Ó? Shall é um verbo auxiliar usado para a interrogativa. I compare, sujeito, verbo. Compare é verbo. O que ele colocou aqui? Compare. Qualifica? Não, isso aqui é um verbo. Letra A já está fora. Essa aqui para você que é bisurado seria impossível você marcar a letra A. Impossível. Ok? Letra B de Brasil. Lovely. Você tem o quê? Ele está falando de algo que é adorável, amável. Ok? Na frase, o que ele fala aqui? Ele trouxe na frase? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely. Ah, é. Thou art more lovely and more temperate. Falando que é mais adorável e mais temperado. Exatamente. Está qualificando? Tá. Está qualificando, né? Está caracterizando. Ok? Mais amável. Então, você observa, sim, a lovely como qualificando, ó, temperate.
também, ó, temperado. Wrath, que é essa ideia de... Cadê que ele fala aqui também? Deixa eu trazer para você. Wrath, wings do shake. Então ele fala ventos fortes que sacodem os amados botões de maio, né? Ventos fortes, né? Wrath, de forte. Estou caracterizando winds. Darling, tá? Então, darling também traz esse aspecto de adorável, amável, tá bom? Querido, nesse aspecto aqui, né? Onde é que ele fala também aqui? Shake the darling buds. Então aqui ele está falando os amados botões de maio, né? Então, darling, amados, né? Tá caracterizando aqui, ó, buds. Short caracteriza por meio do tamanho, né? Short, pequeno, breve, né? Então, onde que ele fala aqui, ó? All too short a date. Então, ele está falando aqui que é uma data curta demais, caracterizando a data, né? Too short a date. Então, você tem a letra B de Brasil, onde todas as palavras estão qualificando, ok? A letra C, você vai ter Liz, que significa arrependimento. O buds é botões, day, dia. Winds, ventos, ó, ventos. Você já percebe que está no plural. Quem vai para o plural? Substantivo. Isso aqui é tipo uma lógica matemática, né? Substantivo. Então já não pode ser mesmo. Ó, compare verbo, você já eliminaria. Winds, plural, no aspecto substantivo. Aí a letra D, você tem art, do e shall. Ó, shall é verbo auxiliar. Do é do verbo fazer. Verbo também. Qual o contexto que ele pega o do? Vamos ver se eu acho aqui. Rough winds do shake. Então ele está falando que ventos fortes sacodem, né, esses amados botões, né? Do shake. Do shake. Esse do foi usado até para enfatizar, nem precisava, né? Ele tá sendo usado como verbo auxiliar, inclusive, mas é verbo. De qualquer forma, é verbo, né? Então, olha só, por eliminação, por reconhecimento dos aspectos gramaticais, mesmo você tendo dificuldade para traduzir as palavras, você também conseguiria matar essa questão. Isso prova a minha teoria de que não precisa ter aquele vocabulário gigantesco para você acertar todas as questões de inglês da prova. Aqui seria o quê? A aplicabilidade do bizu do SVC. Compare é verbo. Qualifica? Não. O que ele trouxe ali? Winds, ventos, está no plural, indicando o substantivo. Qualifica? Não. Você tem o do, você tem o shall, verbos auxiliares. Qualifica? Não. Pronto, já matou. Só sobrou a letra B de Brasil para você. Só sobrou a letra B de Brasil. Pronto. Foi por eliminação no aspecto gramatical. Não tem o que falar mais. Tá? Aí você tem o gabarito, tá? Lembrando que essa foi a prova tipo B, B de Brasil. Meu canal do YouTube é esse aqui, né? É um canal novo que eu montei. Você já se inscreve aí então para, né, receber as notificações, correção das provas. E esse aqui é o meu Insta, onde a galera sempre manda para você também. Mesmo nome, né, tá? Professor Thiago English é o canal do YouTube e também meu Instagram. Tá? Então eu corrigi essa prova com base no pedido da galera que fez essa prova, né? Lembrando que assim, o meu canal ele é mais voltado para as Forças Armadas, né? Mas assim, a galera fez a prova do bombeiro. Mestre, corrige lá para mim. Tá aí a correção. Pô, fiz a prova da Polícia Militar, tem inglês. Correção tá aqui. Polícia Civil tem inglês. Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal, inglês, tá aqui.
beleza? Só você mandar a prova para mim que eu faço aqui a correção pra gente, tá bom? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa correção, tenha aprendido. O mais importante é que você consiga aprender com os seus erros. Isso é muito importante. É a melhor forma que você tem para aprender, é você de fato aprender com os seus erros. Tranquilo? Então, pode mandar uma mensagem para mim lá se você gostou da correção e tal, né? Vou ficar muito feliz ali. E a gente tá junto nessa caminhada, beleza? Valeu, até a próxima aula.